Tem 3 segredos que vai fazer você, se você vai descobrir esse segredo, vai entender e vai colocar em prática, que você vai ser o melhor corretor aqui do Minha Casa Minha Vida. Então, a pergunta é, você já sentiu que trabalha muito e vende pouco? Sabe essa dor aí? É de maioria dos corretores. Você chega em casa, quando eu tirei meu Cresce, a minha esposa chegava e falava assim, vendeu bem? Não. Minha filha, pai, você vendeu? Não. Meus filhos, pai, agora você vendeu? Não. Pai, mas já tem 2 meses que você está lá, você não vendeu? Não, estou só treinando. Estou só treinando. E a gente vai ficando com aquela dor. Aí minha esposa fala assim, que negócio é esse? Que emprego é esse? Você sai de casa todo dia cedo, volta à noite e não traz nada, e não vende nada, e não ganha nada. Calma, gente, vai dar certo. É assim mesmo, estou aprendendo. E Deus foi bom comigo, que eu também era muito curioso, sou ainda, e eu aprendi. Então, essa dor aí de trabalhar muito e vender pouco é da maioria dos corretores da Minha Casa Minha Vida. Esforço alto, retorno baixo. Então, o sucesso dessa estratégia não é sorte, gente. O sucesso disso é trabalho, conhecimento. O mercado popular exige agilidade, clareza, domínio do processo. Se você não domina o processo de Minha Casa Minha Vida, não se conhece o processo de subsídio, faixa 1, 2, 3, da onde que vem o dinheiro, para onde vai, como é que você está, taxa de evolução de obra, parcelas e etc., você está fora do mercado, não dá para ser mais ou menos. Eu admiro você, corretor do Minha Casa Minha Vida, porque você é muito mais preparado do que um corretor de médio alto. O corretor de médio alto, ele só precisa saber o que o cara vai pagar até ele assinar o contrato. Depois, ele não tem mais, e você não. Você precisa montar um processo na cabeça do seu cliente, e você realmente é um assessor, você vai ser um consultor para o seu cliente. Então, olha aqui, três segredos. É simples, mas não é fácil, porque muitos ignoram isso, ó. Porque alguns corretores vendem todo mês e outros não. O que eles sabem que você ainda não descobriu. Então, eu vou contar para vocês. É um processo. A primeira ideia, o primeiro segredo é o lead qualificado. Lead é aquele cliente que você capta ele em qualquer lugar. Mas tem que ser um lead de qualidade. Então, não é o lead volume, né? Você tem que ter um lead de qualidade. O segundo segredo é saber simplificar e falar para o cliente o que ele precisa ouvir, né? No Minha Casa Minha Vida, o cliente quer entender se vai sair do aluguel. Presta atenção, resolve o problema do seu cliente de moradia e ele assina o contrato com você. Negocia a parcela, refaz o plano, vê como é que ele pode dar o sinal, entende com ele como é que ele vai pagar a parcela, se ele tem condição de pagar a parcela, né? Toda explicação deve ser visual, clara e emocional. Você tem que mexer com a emoção do cliente, né? Você tem que usar as analogias que o cliente entende. Fala a língua do cliente, né? Ontem a gente numa reunião falando sobre alguma inadimplência e eu dei alguns exemplos lá de que o cliente é específico. O nosso cliente Minha Casa Minha Vida tem que ter cuidado até para orientar ele a comprar um apartamento. Senão ele vai comprar, não dá conta de pagar a parcela, vai ficar inadimplente com a Realiza, e aí o nosso setor de cobrança vai ligar para o Fred, para mim, aí para o Igor, pô, que inadimplência é essa na sua área? Nós temos que ter o cuidado também de vender para o cliente que dá conta de pagar, porque senão vai comprometer a renda dele, o crédito dele, executa o cliente. Pensa que você também tem que ser responsável pela venda do cliente. Seja um corretor responsável. O fechamento começa lá no início. Eu tenho certeza que você, corretor, sabe se a venda vai tocar ou não, pelas perguntas que você faz. Não tente ser psicólogo, você não é contador, você não tem que fabricar renda para o cliente. Ou o cliente tem renda ou não tem. E seja inteligente, porque se você tentar ficar fabricando renda para o cliente, você está perdendo tempo com aquele cliente que não vai te comprar. A
então ao segredo. Olha só, fechamento começa no início. A primeira fala, quando você começa a conversar, você já sabe se vai ter ou não. Você precisa acolher esse cliente com clareza. Acolhe ele está resolvendo um problema. Quando você entende a dor e oferece o remédio, você vai ter esse cliente, inclusive com corrente de indicação. Nesse fechamento, você tem que criar confiança, né, e não apenas ficar apresentando o imóvel. Então, vamos lá. Então, qual que é o objetivo aqui, gente? Ensinar os corretores a aplicar os 3 pilares mais impactam no resultado do Minha Casa Minha Vida. Geração de lead, domínio de fechamento e técnica de venda. Eu vou disponibilizar para vocês um PowerPoint, tá? Com todas essas informações lá no grupão. Então, imprime e estuda toda hora, porque você vai lembrar o que a gente estava falando aqui. Tem que gerar lead, gerar cliente, prospecção e música do Chitãozinho Chororó. A gente tem que ir onde o cliente está. Você tem que achar o cliente. E presta atenção numa pergunta. Quem é o meu cliente? Onde ele está? O que ele compra? Como é que é a vida dele? Porque você, sabendo da vida dele, você vai achar ele lá. Domínio do financiamento. Pelo amor de Deus, quantos de vocês ainda não dominam esse processo de financiamento? Cara, não tem nada de dificuldade, mas tem que estudar. Entenda as regras da Caixa, né? Técnica de fechamento. Gente, no Google está de graça. A gente fala aqui, mas a gente tem só 1 hora. Né? Não dá para a gente um MBA para vocês de técnica, mas você pode ser curioso. Né? Pode passar aí, mais um. Então, vamos lá. Bom, segredo 1, geração de conselho. Sem leads qualificados, o corretor vive de plantão vazio e os clientes desinteressados. Olha lá. Gente, você tem que ter na sua carteira. Para de depender só da construtora. A gente faz o esforço, a gente faz o funcionamento, Ludmila e Jéssica faz, né, a matriz faz, mas você não pode depender disso. Lembra, quanto mais lead, mais qualifica, quanto melhor o lead, mais você vende. Gerar lead é fácil. A gente bota 2 milhões de reais, gera um monte de lead, de R$1. Só que a estratégia é gerar os leads certos. Então, nós já falamos sobre isso aqui. Dinardi já deu vários treinamentos sobre isso, né? Primeiro, procura quem é o público, né? Entenda o seu criativo. Então, a gente tem que entender que a gente começa no começo, lá na prospecção. Eu falo antes um pouquinho, né? Na preparação. Quando você sai de casa legalzinho. Quando você está bem com você mesmo. Essa é uma preparação legal. Então, olha, como anunciar no Facebook, no Instagram, com foco no Minha Casa Minha Vida? Use imagem realista. O cliente nosso, ele é real. Ele sabe onde aperta, não tem nada de fantasia. Ele não é blogueiro, não, tá? Ele não vive de fantasia, ele vive da renda familiar. Então, use fachada simples, casal sorrindo, parcela destacada. Ele precisa de saber a parcela. Entre com texto direto, entrada facilitada, use o FGTS, parcela menor, pode passar mais um. Geolocalização, anuncie nos bairros corretos, na região vizinha onde ele mora. Né? Ferramentas, use o gerenciador de anúncio. O objetivo dessas mensagens é o tráfego para o WhatsApp. O tráfego, vocês têm que imaginar o tráfego como uma panfletagem, tá? Então, eu tenho uma mensagem e eu uso o tráfego pago para fazer a minha mensagem chegar mais longe. Então, enquanto uma panfletagem aqui na porta, na frente do sinaleiro, ou na porta do mercado, você ia falar com 50, 100 pessoas numa manhã, quando você faz um anúncio patrocinado, você vai chegar para 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, tá? Então, essa é a função principal do tráfego. Só que, se você não tiver uma mensagem clara para você mandar para essas pessoas, não vai fazer muita diferença, tá? Então, tem muita gente falando aí de, por exemplo, vamos fazer vídeo com inteligência artificial. É uma coisa boa também, mas ainda está muito, como o próprio nome diz, artificial. Então, vocês têm que dar um jeito de criar conexão com as pessoas. É fazer um negócio bem gente da gente mesmo, tá? Então, tem uma comunicação parecida com a comunicação do seu cliente, tá? Conversem no mesmo nível dele, sejam claros com as coisas que vocês querem, com as informações que vocês querem passar, nada de
ficar passando coisa extraordinária, muita informação que de repente o cliente não precisa saber, usar muito termo técnico. Até nos criativos de vocês façam isso. E o Borella fez um comentário aqui no comecinho que eu falou assim, mas quando vocês virarem corretores de alto padrão, vocês me chamam que a gente conversa. Eu tenho a oportunidade de acompanhar alguns corretores no mercado e o que eu vejo é muito corretor que era da Minha Casa Minha Vida, ele conseguiu ter um bom desempenho na Minha Casa Minha Vida, né? Evoluiu, vamos colocar dessa forma, foi lá para o alto padrão, vender casa de 1, 2, 3 milhões, e passou um tempo, ele acabou voltando por econômico. Tá? E por que isso? Primeiro, porque assim, o cenário para o médio alto não está tão bom agora, o cenário econômico, então já está mais difícil. Segundo, porque assim, o cara, às vezes, ele consegue vender um imóvel de 2 milhões, por exemplo, ao longo do mês, e ele pega um comissionamento ali de 100 mil reais, se ele pegar uma comissão cheia, ou que se ele estiver na imobiliária, ele vai pegar uma comissão de 50 mil, só que o trabalho que ele tem, às vezes, para lidar com esse cliente, ele consegue vender 4, 5 Minha Casa Minha Vida. E detalhe, quando você vai vender alto padrão, você tem um investimento muito maior para você fazer, porque a gente não está só falando de campanha. O cara que anda, que vende alto padrão, o cara tem que investir em investimento, ele tem que ter um carro bacana, ele tem que estar no nível do cliente dele. E estar no nível de um cliente de alto padrão é bem mais caro. Então, às vezes a gente não faz as contas. É igual quando a gente vai comprar o carro, que a gente fala assim, o carro ele é econômico porque ele gasta pouca gasolina. Mas aí você não conta manutenção, seguro, pneu, uma série de outras coisas. É aquele carro que às vezes é barato, ele acaba saindo caro. Então, sobre essa questão aí de anúncios, tá? Que eu gosto sempre de falar sobre isso, que é onde eu fico mais à vontade. Lembrem-se sempre disso, tá? O mercado do Minha Casa Minha Vida é um mercado muito bom. Tem muita gente voltando, que foi para o alto padrão e descendo, vamos colocar esse termo, para o Minha Casa Minha Vida de volta, porque está mais vantajoso, está mais atraente. Conversem no nível do seu cliente e assim, aprendam mesmo, tá? Não gagueja perto do cliente, não, porque isso não fica legal, o cliente não sente confiança. Então... É isso aí, pessoal. É só para, por exemplo, o Edinardo, ele é gestor de tráfego, de profissão, e hoje ele encara aqui a nossa gerência online, tá? Que é um projeto que a gente tem trabalhado aqui com um CS, um Customer Service. Nós estamos fazendo um teste, ele está fazendo essa questão, cuida do nosso gestão de tráfego também, além a House, ela tem a sua geração de demanda, né, de lead aqui, e é o Edinardo que cuida. Então, hoje ele é gerente, ele é gestor de equipe e também cuida da nossa mídia aí. Então, vamos lá. Olha, então, use imagens simples, texto direto, geolocalização, lembre onde você vai anunciar, onde seu cliente está, ferramenta, gerenciador de anúncios, mensagem, WhatsApp, é isso. Ainda não inventaram outra coisa, né, Edinardo? Aí vai lá, vai no LX, pode ir no Zap Imóveis, pode ir no Imóvel Web, publicações regionais, né, de prefeitura, da cidade. Tá, mas vamos gerar link. Mas o importante mesmo, hoje todo mundo está com o mobile na mão. Segmentação ideal para o público. Olha lá. Idade. Olha isso aí, gente. Tira foto disso aí. De 22 a 45 anos. Para que ficar botando gente de 69 anos? Tira. De menos de 22 não vai conseguir. Eu nem gosto de 22, tá? Eu gosto da idade de 25 anos. De 25 nem de 45 eu gosto. Eu gosto de concentrar a minha pancada em cima de 25 a 45. Ah, mas e o de 45? Não. O de 45 eu falo com a esposa dele, que tem 40. Tá? Tá tudo certo. Então, depois a esposa fala. Renda de até 4.400. Persona, mulher, 30 anos, um filho, atendente. Isso aí é um exemplo, tá? Mas você tem que definir a sua persona. Se você entender o que o seu cliente gosta, onde que ele fica, onde que ele mora, o que ele compra, o que ele diverte, você vai encontrar esse cliente nesse lugar. Passando. Agora, a minha internet melhorou aqui. Script de atendimento nacional. Olha, você tem que fazer mensagens que levem o cliente à ação. Ou para te ligar, ou para te passar um WhatsApp, ou para deixar um telefone. Então, sempre quando você terminar um criativo, fala, clique aqui, compre já, ligue para mim, me procure, vou te fazer. São ações, CTA e
call to action. Call, né, de ligação para ação. Chamada para ação. Call to action. Exemplo. Olha só que legal. Vi seu interesse. Posso te ajudar com uma simulação? Já entra direto. O cliente Minha Casa Minha Vida, ele quer parcela. Ele sabe o apartamento que ele vai receber. Ele não está esperando uma jacuzzi. Ele não está esperando lá uma piscina, né? Não está, gente. Então, já vai direto para o negócio. Me dá documento, vamos fazer a simulação aqui e eu já vou te ajudar a adquirir sua casa própria. Pergunte quanto pode pagar, qual a parcela. Se ele fizer a renda, você já sabe quanto que ele pode, né? Minha Casa Minha Vida, ele não pode comprometer mais de 30% da parcela do financiamento. Pergunte, passar. Esses scripts dá para aprender. Quem tem GPT aí, GPT está de graça, gente. Pode instalar lá. Fala assim, crie 2 scripts para atendimento do cliente Minha Casa Minha Vida para um produto em Itaboraí, no bairro tal. O GPT vai criar para você. E vai te mandar. Então, seja inteligente, use as inteligências. Gente, quem não tiver tecnologicamente vai ficar atrasado, viu? Vai ficar para trás. Então, corretor, aprenda. Inteligência artificial, GPT, Gemini, Canva. Aprenda. Ah, mas é difícil. Então, vai para casa, põe uma pantufa, entendeu? Põe um pijaminha. Tem velhinho aí? Tem velhinho? Não, né? Deve ter gente antiga, mas velhinho eu não vi nenhum. Eu não sou velho não, viu, gente? Eu sou antigo. Então, o pessoal da antiga aí, claro, começa a aprender, moço. Dá para aprender. Ó, eu descobri um negócio. Mal de Alzheimer. Alguém já ouviu falar? Quem já ouviu falar em Alzheimer aí? Levanta a mão aí, a Renata lá de amarela lá. Aí, Renata. Aí, tá. Participa comigo, gente. Eu estou cansando. Olha, das prevenções do Alzheimer é aprender alguma coisa diferente, uma profissão diferente, uma língua diferente, né? Uma técnica diferente. Estudar diminui o Alzheimer. Né? Então, pré-vendas, olha aqui, funis de... Então, entra etapa de contrato, material, triagem, agendamento, etiqueta, novo lead, análise de agendamento, ferramentas, usa o Google, né? Usa os formulários, tipo forma. Depois eu vou mandar isso para vocês escolham ir e vá atrás. Bora. Segredos da finalização com aprovação. Financiamento e aprovação, perdão. Você conhece o processo Minha Casa Minha Vida? O cliente da Minha Casa Minha Vida, ele tem medo do processo financeiro. Ele não entende. Dá para você explicar para ele, ou você vai achar que você é o top e faz um curso de comunicação. Você precisa explicar para ele o sentido. O corretor que domina o financiamento vira autoridade. É por isso... não sei se vocês têm aí, perto de você deve ter, eu não sei os nomes, mas eu te garanto que tem um cara foda, que você olha nele, um cara, uma mulher também, né? Um corretor, que ele faz o processo em 5 minutos e o cliente entende. Ele fala a língua do cliente. Corretor que domina o financiamento e transmite, não adianta dominar e não transmitir, né? O cliente fica feliz, entende que ele tem que pagar, que ele não pode... perder o emprego, ele tem que continuar, não pode dever. Temos que explicar isso para o cliente. Tem várias coisas, mas você é um especialista? Então, eu faço algumas perguntas. Né? Você quer depender da sorte ou construir um método de vender com constância? Construa o seu próprio método. Método Kleber de vender. Depois você vai vender o método do Kleber, olha só. Né? Método Márcia. Botar a Márcia, ela vai falar, nossa, todo mundo conhece a Márcia, que aquela lá sentou o fecha-mesa. Joveni, o método Joveni, o método mais top do Brasil, e outros métodos, cada um pode criar o seu, né? Outra coisa, pergunta que não quer calar. Se hoje você recebesse 5 leads, você saberia dizer qual está pronto para visitar? Você tem condição de conhecer o cliente assim, já na hora? Pode passar. Então, análise de crédito da Caixa. Documentação. RG, CPF, renda, residência, avaliação de CPF, score. Vocês conhecem isso? Informais, extrato, MEI, declaração. Né? Ah, eu compro, eu não tenho carteira assinada. Compra.
Então, tem corretores que entram na minha sala até hoje para me perguntar, corretor antigo, ah, meu cliente informal compra, né? E outra, procura devolver para o cliente a informação de crédito dele em até 48 horas, ele fica ansioso, né? O ideal é que você informe no mesmo dia o tempo, né, do dossiê, apresentar para ele essas informações. Então, você está pronto, você conhece isso. Gente, eu sei que tem muita gente que conhece, mas aprimora. Quem não conhece, corre atrás. Eu sei que tem gente aí que fica perguntando para o amigo e não estuda. Né? Fica aí. Renata, cliente compra. Renata, me ajuda aqui. Marcelo, como é que é? Ronaldo, já te falei, vai estudar. Né? Então, tem gente que tem uma certa, assim, não é preguiça, é uma procrastinação, né? O que mais? Subsídio. Olha aí, cara, se o cliente puder pegar 55 mil de subsídio, entenda ele. É você que vai falar, você tem filho, meu amigo, tem idade, quantos filhos você tem, qual que é a sua renda? Vamos fazer aqui, olha, né? Você consegue um subsídio. Mostrar valor cheio da parcela com subsídio, a entrada real, as parcelas reais. A gente explica para ele e ele vai te indicar vários clientes. Cliente satisfeito é corrente de indicação. Venda pela parcela e não pelo imóvel. Nosso cliente Minha Casa Minha Vida quer sair do aluguel ou resolver o problema de moradia. Ele quer sair, ele quer deixar de dividir o banheiro com a sogra. Não na mesma hora, tá? Mas assim, em ocupação. Então, ele quer sair desse negócio de puxadinho, de morar com a sogra. Quem casa quer casa. Assim, pensa assim, repete isso no seu subconsciente. Eu sou o facilitador. Eu sou o responsável por fazer a felicidade de muitas famílias. Se isso entrar no seu coração, você vai ver diferente a sua missão de ser corretor de imóveis. Não só pelo dinheiro, mas pelo prazer das pessoas, né? Ajudar as pessoas. A gente ajuda as pessoas, em troca, a gente ganha essa comissão. Documentação, composição de renda. Cara, fala para ele, você tem outra pessoa para te ajudar na composição de renda familiar? Né? Dá um exemplo, cria um roteiro, cria um script no seu método, né? No método Kleber de vendas, tem um roteiro lá para na hora de você pedir, um script para você aprender a pedir os documentos na hora certa, para passando. Olha lá, FGTS. Quando você vai anunciar, olha que legal, FGTS vira o seu AP, vira a chave do seu AP. Mostre como reduz a entrada, simule a entrada, mais sinal, mais parcelamento, use simuladores online. Né? O que você puder, eu acho que, eu não sei se a Realiza tem, eu acho que a Realiza tem um simulador. Usar o simulador da Realiza, pode ir passando. Então, segredo 2, fale como o cliente entende. Né? Ele tem que entender o processo. Se seu cliente sai mais confiante dessa primeira, com certeza ele vai fechar com você. E eu pergunto, por que tem muito cliente que aceita comprar com outro corretor? Fala conosco até no final. Você liga para ele e fala, outro corretor aqui me ligou, eu comprei. Cara, por que a gente deixa o cliente embora? Tem alguma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Né? Não deixe o cliente embora. Crie vínculo e seja um corretor responsável e ético. Terceiro segredo, técnica de fechamento. Ei, você é top para fechar? Você faz a pergunta certa? Perguntas que quer... se você errou, o cliente levantou e falou, depois eu falo, vou falar com a minha esposa, depois eu volto, te respondo depois. Anota essa pergunta. Essa pergunta que eu vou te falar agora vai te dar a condição onde você está errando ou o que você não falou. E aí você tem a chance de começar de novo, consertar o seu erro e o cliente fechar com você. A pergunta é, abre aspas, o que falta para a gente fechar esse negócio agora? De novo, o que falta para a gente fechar esse negócio agora? Ele vai te responder. Exemplo. Não, meu marido está viajando, ele é caminhoneiro, ele só volta daqui 2 meses.
Você errou na pergunta lá na frente. Quem mais, além de você, define sobre a compra desse imóvel? Então, corretor, você está pensando que está assinando o contrato e quem define a compra, nem você vai ter que vender para ele de novo, né? Vou pensar, né? Talvez, né? Aí você tem que responder. Essa condição pode mudar, urgência, né? Vou falar com a esposa. Não, não tem problema não. Ela está aí, ela tem condição. Deixa eu abrir uma videochamada com ela agora. Vamos falar com ela agora. Você já usou essa técnica? Ah, não, eu vou falar com a minha esposa. Espera aí, ela está onde? Liga para ela aí, eu vou explicar. Mostra para ela o decorado, mostra a maquete. Olha aqui que legal, né? Esperar. Vai pagar mais aluguel? Gente, essa é uma dor que não dá, cara. Como é que você paga aluguel para a vida inteira? Né? Então, vamos mexer com essas objeções. Bora. Gatilhos mentais. Faça um curso, entra aí no Google e aprenda a usar gatilhos mentais. Parece que são 22 total, assim, os especialistas, né? Conrado Adolfo, Pedro Sobral. Pesquisa esses caras aí. Gatilhos mentais, lá no Google. Cara, aprenda o que é e como usar. Escassez, últimas unidades, prova social. Ó, eu tenho aqui... sabe uma coisa legal? Você colher testemunho do seu cliente no seu celular mesmo. Prova social, chama. Pega esse telefone, fala assim, você pode gravar uma entrevista aqui comigo? Falar qual que é a sua emoção e deixa no seu celular. Quando o cliente está inseguro, você fala assim, ó, aqui, ó, o João e a Maria, meu cliente, comprou o mês passado. Olha o que eles falam do programa. Olha o que eles falam do meu atendimento. Prova social, use isso, não é vergonha, não. Na hora certa, né? Se o cliente ficar inseguro quanto à construtora, você fala, olha aqui, ó, vou te dar aqui, ó. Se você quiser falar com ela, eu posso passar o telefone, liga para ela, ver o que ela achou, como é que eu resolvi o problema dela. Autoridade, né? Se coloque como um especialista. Eu sou Renata. Não, sou Renata não, tá, gente? Eu só dando um exemplo. Eu sou Renata, especialista no mercado Minha Casa Minha Vida. Eu vou resolver o seu problema, entendeu? Eu sou o cara. Então, a gente tem que se posicionar com autoestima bacana, né? Sair de casa, né? Se você não acreditar em você, quem vai acreditar? Quando eu fui deixar esse bigode, eu levei a foto do Alok para minha esposa e falei, meu bem, eu quero um bigode assim. Ela disse assim, você está achando que você tem 30 anos? Eu falei, pior que eu acho que eu tenho. Essa é a diferença. Eu acho que eu tenho 30 anos. E você? Qual idade você acha que tem? Como é que está a sua autoestima? Você é o cara. Gente, nós somos os caras que resolvem o problema de moradia no Brasil. Dá para entender isso, que isso é importante? Né? Eu só conheço a Renata. Essa moça que está com o braço cruzado assim, aí no meio, qual que é o nome dela? Fala aí. Fala aí, Ronaldo. Você está falando, Beth? Ela está assim, com o braço cruzado. É a Beth? É a Beth, que cortou o cabelo. Beth, aqui a imagem está pequenininha. Beth, você é top. Você é a única. Ó, se o mundo acabar, só sobra a Beth como uma especialista do mercado imobiliário Minha Casa Minha Vida. Dá para sentir que você é especial? Bom, primeiro que não existe outra Beth no mundo, né? Mas dá para você sentir que você é que vai resolver o problema do cliente? Né? A Márcia tá rindo lá, né, Márcia? Imagina, você chegar e falar assim, eu sou. Então, gente, autoestima, vocês ganham para resolver o problema do cliente. E não é o cliente que é especialista, é você que é. Então, autoridade, construa a sua autoridade, né? Bora lá. Eu vou falando as pessoas aqui que eu conheço, tá? Porque os outros são sérios, né? Igual bode marcado, então não sei. Mas a Márcia já sorriu, a Renata eu já vejo, Beth já vejo. Então, eu vou falando os mesmos, mas depois a gente coloca outros players aí, né? Propostas urgentes de escassez, oferta da semana, combos de desconto de entrada, prazo real, até hoje, dê prazo para o cliente. Olha, usem uma técnica da hora que vocês for marcar a visita, atendimento, marquem com hora quebrada. Funciona, gente? Não, eu posso às 4h15, eu só posso às 9h20. O cliente fala, nossa, esse cara é ocupado mesmo, parece que ele está igual o médico, né? Atendendo de 20 em 20 minutos. Então, isso funciona. Então, propostas urgentes e escassez, aprendam a colocar isso nos seus
atendimentos e também nos seus impulsionamentos. Mas, conclusão, na prática, leads certos não é volume. Outra coisa que eu aprendi quando você põe dinheiro no Google e no Meta, né, no Facebook, Instagram. Não é o valor do lead que importa, é o que ele traz de retorno para você. Então, eu falo muito isso. Kleber, se você ganha 2%, 3%, não sei, 2,5% de comissão, né, num produto de 200 mil, então a comissão é 2,5 vezes, né, dá 5 mil. Se você pegar desse R$1.000, desses 5 mil, investir R$1.000 e trouxer mais outra venda de 5 mil, é bom ou é ruim? É bom, pô. Eu pus 1.000, voltou 4, voltou 5, descontei, sobrou 4. Vocês, corretores, precisam começar a fazer essa conta. Não é o lead de R$3. O lead de R$3 vai dar um trabalho você transformar ele, porque vem gente que não é, que quer saber de parcela, que acha que a casa é doação do governo. Então, preocupe no ROI, no retorno desse investimento. Se eu colocar R$500 na semana e eu fizer uma venda, é bom ou é ruim? Fala aí, Dinardo. Pessoal, e aproveitando o gancho dessa fala do Borella, até conversei com alguns corretores essa semana, porque recentemente teve aquela campanha lá dos R$100, né? Que você colocava R$100 e pegava mais 100. E aí teve muita gente questionando, porque vinham os clientes nada a ver, um cliente que às vezes não tinha perfil e tudo mais. E o que acontece? É um dado estatístico, tá? E não é um dado meu, é um dado geral. É a taxa de conversão de venda, principalmente para produto de valor agregado alto, tá? Veículo e imóvel, principalmente. Ela fica em torno de 2%. 2% é um número bom, tá? Então, o que significa isso? Significa que você precisa falar com 100 pessoas para você tirar 2 vendas. Tá? E aí o Borella está fazendo uma contazinha de ROI aqui. Existe um monte de numerozinhos que a gente usa quando a gente trabalha com tráfego. Eu vou falar especificamente de 2 aqui, tá? É o CAC e o ROI. Então, o CAC chama-se a sigla para custo de aquisição de cliente. Então, qual que é o custo de aquisição de cliente? Eu fui lá, investi R$100, eu tive 20 contatos, cada contato meu custou R$5. Então, o meu CAC dessa campanha, o meu custo de aquisição de cliente é R$5. Só que aí eu fiz o seguinte, eu tive que pegar desses R$5 aqui, como a gente está falando daquela taxa de conversão lá de cima, não vou fazer muita matemática aqui não, tá? Eu preciso de 100 clientes para vender a R$5. Então, eu preciso fazer um investimento de R$500 para mim poder fazer uma venda. Ou talvez 2, entendeu? Então, assim, eu estou colocando esses números para vocês entenderem que, assim, seria excelente se vocês fizessem uma campanha e viessem 5 clientes, um cliente fechasse, tá? Esse seria um número excelente. A gente está falando de 20% de ROI, tá? Empresa grande, empresa que investe 50, 100 mil reais por mês em tráfego, em marketing, não tem esse valor. Então, entendam, principalmente falando do econômico, tá? Vocês vão vender no volume. Então, galera, quando vocês pegarem uma comissão, tiram o valor da comissão, tá? Eu sei que falar de dinheiro é fácil, mas fazer a gestão do dinheiro é outros 500, mas assim, R$100, pessoal, R$200 é um negócio para vocês começarem. Se vocês começarem a ter uma frequência legal, de fazer um investimento bacana, de pelo menos uns R$500 por mês, ou se vocês puderem até 1.000, vocês podem ter certeza que esse dinheiro vai retornar, tá? Não existe, sendo bem sincero para vocês, eu estou falando isso como gestor de tráfego. Se eu tivesse condição de rodar uma campanha e cada cliente que entrasse em contato comigo se tornasse uma venda, que é o que todo mundo pensa do tráfego, fala assim, eu vou trazer cliente qualificado. Não existe cliente qualificado, existe cliente interessado. Se eu conseguisse fazer com que cada lead que chegasse para mim fosse uma venda, eu não estava nem aqui falando com vocês. Eu estava ali, eu pegava R$100, eu aprendi a fazer campanha, sou gestor de tráfego, rodava as campanhas, pegava as campanhas, atendia o cliente. Todo cliente que queria vir, eu sabia que era uma venda feita, eu ficava só por conta de fazer isso. Não vinha trabalhar com outros clientes, não vinha aqui fazer live com vocês, eu ficava só fazendo isso.
Então, entenda, taxa de conversão, a média é 2%. Então, vocês têm que dar os pulos de vocês para vocês conseguirem esses 100 clientes. Se vocês conseguirem fazer 100 clientes todo mês, muito provavelmente vocês vão conseguir tirar uma venda. Pode ser que ela não venha no primeiro mês, mas ao longo do tempo ela vai acontecendo e vai chegar um momento que todo mês vocês vão ter fechamento. Muitas vezes a gente está no mês de julho e você está fechando com aquele cliente lá de fevereiro que você conversou, entendeu? Então tenham isso na cabeça, prospectem, façam investimento em mídia, seja em meta. Se você não consegue rodar campanha, vai pegar o cara da televisão lá da casa lotérica, pegar o panfleteiro, pegar o cara do carro de som, mas faça o investimento e tenha esse número na cabeça, tá? 100 pessoas para vocês terem pelo menos 2% de conversão. Se tiver 3, 4, melhor ainda, mas trabalhe em cima desse número. Beleza, pessoal? Beleza, beleza. Então tá, ó. Lead certo, não é volume. Precisa ter volume? Sim, precisa ter volume. CAC, né? Quanto custa esse lead? Pois, pelo número, pela venda. E o ROI, qual que é o retorno que um lead, que esse investimento te deu? Então, investi R$500, recebi, né, 10 mil, né? É um excelente negócio. Lá na roça, quando eu era criança pequena lá em Minas, o meu avô ia plantar, aí o que ele fazia? Ele pegava as melhores espigas, debulhava e botava dentro das garrafinhas lá, guardava aquela melhor semente para quê? Para plantar no ano seguinte, certo? Por que você não planta semente da sua venda? Por que você não tira 5%, 10% da sua venda e faz investimento? Ah, é só em lead? Não, só em mídia digital? Não. Tem ponto estratégico, tem venda, tem brinde para cliente, tem bombonzinho com folder no sinal. Tem várias formas, né? Por que você não faz esse investimento? Né? Domínio financiamento. Gente, presta atenção. Não seja preguiçoso, não. Aprenda financiamento. É tudo que a gente precisa. Se você dominar o financiamento, sistema financeiro de habitação, de onde vem o crédito, né? SBPS, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e Minha Casa Minha Vida, que é FGTS, por que vem, para quem que é, né? Saiba explicar para o cliente a taxa de evolução de obra, por que ele está pagando aquilo, seguro de morte e invalidez, onde está isso, né? A garantia de que a Caixa vai entregar para ele a casa. Muito cliente não conhece a Realiza, mas ele conhece a Caixa. Se você falar, não, eu falo muito isso aqui, ó, isso é uma obra da Caixa, que hora que eu começar a obra e você assinar um contrato, se eu não der conta, a Caixa te entrega. Aí ele fala, Falei, garantia 100% da Caixa. O cara fica mais aliviado. E tem sido isso no Brasil inteiro. Fecha com técnica, aprenda a técnica de venda, pessoal. Na hora de fazer a pergunta certa, de fazer perguntas indutivas, nós já falamos por isso aí, mas podemos falar mais, né? Então, vamos relembrar. Fala aí, Dinário. Pessoal, eu coloquei no chat agora o Instagram de um camarada que eu sigo. Ele é muito popular aqui no Centro-Oeste, tá? Goiânia, Brasília, lá de Brasília, mas ele é muito aqui em Goiânia. Eu não sei se aí na região de vocês já tiveram acesso a ele. Chama Murilo Ajorna. O Murilo Ajorna, ele é correspondente bancário e no Instagram dele, nos cursos dele, ele ensina muita coisa referente a financiamento, a taxa, Minha Casa Minha Vida e tudo mais. Então sigam ele, tá? E de vez em quando vai aparecer alguma coisinha útil. Às vezes ele faz umas lives no YouTube, vende curso também, né? Que é a forma como ele ganha dinheiro, mas assim, consumam o material dele que de repente agrega bastante para vocês, tá bom? Então quem não conhece, tá aí o link no chat para vocês seguirem. Vamos relembrar então, ó, você precisa gerar lead certo todos os dias, né? Vamos manter a geração de lead. Então, pega a semente, vendeu, pega o dinheirinho e guarda na caixinha para fazer investimento em prospecção. Falar com simplicidade e clareza, tá? Fale a língua do seu cliente. Criar uma conexão emocional desde o primeiro contato. São segredos simples, mas poderosos. Nosso cliente é emocional, ele tem um problema. R$100 na renda dele faz a diferença entre ele comprar ou não. Porque a renda dele não vai aumentar em 2 anos, não vai triplicar. A não ser que ele ganhe na loteria e tal, ou receba uma herança. Mas assim, imagina, o cara tem um prestador de serviço, ganha 3.800 por mês. Você acha que a renda dele vai triplicar
ele tem uma sequência de crescimento. Todos nós temos uma sequência de crescimento financeiro na vida, né? Então, nós temos que saber. Esses segredos são simples, poderosos, mas podem ser aplicáveis. Qual desses segredos você vai colocar em prática nas próximas 24 horas? E lembre, quem age, vende. Não é questão de dom, é questão de persistência, dominância, conhecimento, né? Quem espera, assiste o cliente fechar com outro. Pelo amor de Deus. É duro, hein? Você ligar para o cliente e falar, já fechei. Achei um corretor aqui. Você amansa cavalo bravo e o outro corretor. E pior que é da concorrência ainda. Nem um amigo seu para você ficar feliz. É da concorrência que vai pegar e vai andar no seu cavalo. Mansinho, depois de você mansar. É só assinar o contrato. Legal? Então, pessoal, o que você vai fazer? Se você tem vergonha, não quer fazer, escreve aí no papel. Vou te dar 30 segundos aqui para você escrever aí, né? Marcelo, escreve aí no cantinho. Eu vou, se compromete com você fazer alguma coisa. É o primeiro passo. Eu vou ler isso, eu vou fazer isso, eu vou aprender sobre mercado imobiliário, eu vou saber sobre financiamento, agora eu vou aprender a fazer um curso de técnica de venda, eu vou estudar sobre lead, eu vou procurar, eu vou ligar para o Borelli e depositar R$1.000 na conta dele porque foi muito bom o curso. Faz alguma coisa, né? Ajude uma família, a minha. E te vejo no pódio. Valeu!